relação ao conceito de funcionário público. O conceito de funcionário público que nós usamos para fins de aplicação dos crimes contra a administração pública não é aquele conceito trazido pelo direito administrativo. Aqui, ao contrário, temos que usar o conceito trazido pelo próprio Código Penal na norma explicativa, numa situação de interpretação autêntica feita pelo legislador no artigo 327. Vejam vocês que ali o conceito de funcionário público é bem mais amplo do que aquele conceito que se tem no âmbito do direito administrativo. E isso é importante porque se essa norma amplia o conceito de funcionário, evidentemente que a interpretação que fazemos dela há de ser uma interpretação restritiva. Afinal de contas, se alargarmos mais ainda aquilo que já foi alargado pelo legislador, nós teremos uma situação de analogia em Malam Partem que não pode ser usada. E aí, cabe uma observação a respeito de um tema que é de jurisprudência em teses do STJ, que é justamente a questão do médico conveniado com o SUS. O médico que trabalha num hospital particular, conveniado com o SUS, pode ser considerado funcionário público? Bem, poderá ser considerado funcionário público se ele tiver praticado o fato, o crime, se o tempo do crime for posterior à Lei 9983 de 2000. Essa Lei 9.983 de 2000, dando redação nova ao artigo 327, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de, como eu disse, usarmos analogia em Malam Partem. Então, somente após o advento da 9983 de 2000 é que aquele médico pode ser considerado funcionário de um hospital particular conveniado com o SUS, pode ser considerado funcionário público. Ah, Claudinha, mas isso já não vai mais acontecer porque esses crimes estão prescritos. Não é bem assim. Nós temos que lembrar que mesmo já passados mais ou quase 20 anos, 22 anos dessa nova lei, nós temos que lembrar que há crimes contra a administração pública com penas que são mais altas, que têm uma prescrição maior, e temos também que lembrar que existem aqui as regras relacionadas à contagem da prescrição, né? Nós temos que lembrar que existem aquelas regras de interrupção do lapso do prazo da prescrição. Então, ainda por algum tempo, vai ter importância para vocês isso aqui. Bem, vamos então agora falar de outras questões que são abordadas aí pela jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de crimes contra a administração. Eu vou explicando e vou falando para vocês as razões por que nós temos aqui. Vejam bem, uma das perguntas que já foram assim levadas ao STJ a respeito de crimes contra a administração é se o elevado prejuízo causado aos cofres públicos poderia ser levado em conta pelo magistrado por ocasião da fixação da pena, e a resposta é positiva. Óbvio, o próprio artigo 59 do Código Penal diz que o juiz, de acordo com os antecedentes, com a culpabilidade, com as circunstâncias e consequências do crime, ele fixa a pena base. Ora, nós não podemos negar que elevados prejuízos causados aos cofres públicos são consequências do delito que devem ser levadas em conta por ocasião da fixação da pena. Uma outra coisa. Muitas vezes, nós temos aqui o TCU ou o TCE, ele dá ali, o Tribunal de Contas, ele dá um parecer favorável, aprovando contas. Isso significa que o Ministério Público não possa deflagrar ação penal por crime contra a administração? Não, em absoluto. O Ministério Público ainda assim poderá deflagrar ação penal por crime contra a administração. Ou seja, a regularidade constatada pelo TCU não é salvo-conduto, ou não é impeditiva, digamos assim, de uma responsabilização penal. Até porque nós temos a questão da independência dos poderes e das esferas de responsabilização. Bem, uma outra questão aqui, falando sobre cargos de elevada, cargos que são elevados, né? Pessoas que ocupam altos cargos
na estrutura da administração pública. Sempre houve uma divergência a respeito de poder ou não poder ser aplicada uma pena mais drástica, ou melhor, disso poder ou não poder ser considerado para fins de aplicar uma pena mais drástica, majorar a pena base. Na verdade, a palavra certa nem seria majorar, mas trazer a pena base para mais longe do mínimo legal. É sim possível que nós consideremos os altos cargos ocupados por pessoas na administração. A pessoa ocupa um alto cargo, novamente, circunstâncias e consequências do crime. É divergente, entretanto, isso, porque muitos acham que isso não poderia ser feito, tá ok? Lembrar, nesses crimes funcionais, que nós denominamos crimes funcionais, porque, como eu disse no primeiro momento da nossa aula, são crimes em que se tem como elementar o fato do sujeito ativo ser um funcionário público, e se exige um funcionário público. A pergunta é, esses crimes poderiam ser praticados por particulares? E a resposta será, claro que sim. E por que esses crimes podem ser praticados por particulares? Meus caros, por conta do disposto no artigo 30 do Código Penal. De acordo com o disposto no artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Ou seja, quando a circunstância de caráter pessoal for um dos elementos do tipo, como é o caso do funcionário público nos crimes funcionais contra a administração, nos crimes funcionais, né? Óbvio que nem sempre os crimes contra a administração serão praticados por funcionários públicos, mas em se tratando de crime praticado por funcionário público contra a administração, o fato do agente ser funcionário público é elementar. E isso não importa, viu? Se eu estou diante de um crime funcional próprio ou impróprio. Se o particular colabora com o funcionário público, sabendo que está colaborando com o plano criminoso de um agente público, um funcionário público, ele responde por crime funcional tal qual responde o funcionário público. Então, porque isso se comunica, como diz o artigo 30. Vamos imaginar, então, por exemplo, numa situação de peculato-furto. O peculato-furto é um crime funcional impróprio, porque nós vimos que se nós tirarmos o conceito de funcionário público, se nós tirarmos a elementar funcionário público, nós continuaríamos tendo o crime de furto, nós continuaremos tendo o crime de furto. Porém, imaginemos o seguinte, que você, que não é funcionário público, vá com uma outra pessoa funcionária pública, realizar subtração de uns bens da administração, se valendo, evidentemente, das facilidades que aquela pessoa tem. E você colaborou para aquele crime, você foi com aquela pessoa, você colaborou para aquele crime. Nesse caso, você pode ser responsabilizado por peculato furto como ela, porque a sua condição de funcionário público vai se estender, vai se comunicar a você. Muito importante, contudo, que nós saibamos que isso só acontece quando, primeiro, o particular sabe estar compactuando, sabe estar atuando em conjunto com o funcionário público e, evidentemente, desde que o funcionário público tenha praticado um crime funcional. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. Isso é um caso concreto, né? Eu inclusive, tenho até isso no meu livro de parte geral, eu falo sobre isso, porque isso é um caso concreto. O que aconteceu foi o seguinte, um rapaz, ele estava prestando serviços a um órgão da administração, e ele conhecia lá, né, aquela pessoa, doutor, então achava que aquilo ali era uma pessoa seríssima, tinha o cara lá na mais alta conta. Aí, esse funcionário público, fazendo com que aquele funcionário terceirizado acreditasse, esse rapaz estava numa obra, ele fazendo com que o funcionário acreditasse que estava fazendo alguma coisa correta, eu esqueci de pegar lá uma impressora que está lá em cima, que é minha, deixei lá em cima. Você pode, por favor, me ajudar, cara, pegar lá pra mim? Diz que fui eu quem pediu pra você entrar. E o cara chegou, foi doutor fulano, pediu pra pegar o negócio ali pra ele, ali no gabinete dele, valeu? Não, tudo bem, pode ir lá, claro. Aí vai o cara, coloca a impressora, que era relativamente pequena, dentro de uma bolsa e sai levando, como se estivesse levando pertences dele, achando, coitado, estava fazendo um grande serviço, se achando muitíssimo importante por ter sido requisitado por aquele agente público e entregou a bolsa. Meu Deus, obviamente que você não vai
poder falar que esse homem vai responder por peculato furto. Porque esse homem não sabe, em momento nenhum, ele quis praticar um crime em companhia do funcionário público. Ele sequer sabia, ele está em erro de tipo. O crime aqui é do funcionário público, não dele, ok? O funcionário público fez com que esse homem incorresse em erro de tipo, porque ele estava subtraindo, não sabia. Então, 20, parágrafo 2º, quem responde é o funcionário público, porque quem responde pelo crime é o terceiro que determina o erro, diz a lei. Por outro lado, mas e se o cara não deveria ter prestado atenção? Ok, mas por acaso existe peculato, existe nesse caso, para ele, a modalidade culposa? Não, porque a modalidade culposa de peculato é outra coisa, lá nos termos do parágrafo 3º do artigo 300, aliás, parágrafo 2º, perdão, do artigo 312. Agora, uma outra questão é a seguinte também. Vamos imaginar que eu, que sou funcionária pública, eu que trabalho no Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo, há 24 anos, eu estou entrando agora no meu 24º ano de Ministério Público. Então, vamos imaginar que eu tenha feito o seguinte. Vamos imaginar que eu, Cláudia, tenha entrado num prédio do Poder Judiciário, como qualquer pessoa entra. Eu não tenho nenhum acesso, nesse meu caso, eu não tenho nenhum acesso privilegiado, porque eu não trabalho ali, eu não sou daquele órgão de atuação, aquelas pessoas sequer me conhecem. E eu, então, não me valio. Eu entrei naquele prédio como uma pessoa qualquer. E eu entrei naquele prédio em companhia da minha prima. E eu e minha prima combinamos que nós íamos subtrair uma impressora. Nesse caso, a minha prima vai ser responsabilizada por peculato furto? Não, nem eu. Nem eu. Por quê? Porque, a rigor, no peculato furto, é preciso que o agente, se utilizando da sua função ou das facilidades que lhe confere a sua função, venha a subtrair alguma coisa, pública ou particular, não importa, mas que esteja com a administração, sob os cuidados da administração, sob a custódia da administração, ou que seja da própria administração. E nesse caso, não foi isso. Eu não me vali de absolutamente nada. Eu entrei ali como qualquer pessoa entraria. Respondemos eu e esse parente por um furto qualificado pelo concurso de pessoas e não pelo peculato. É preciso que nós tenhamos isso em mente. Muitas vezes as pessoas acham que peculato é qualquer... Fala assim, que peculato é o furto do funcionário público. Claro que não. Há uma, porque não existe apenas a modalidade de peculato furto, né, gente? Eu tenho peculato desvio, eu tenho peculato apropriação, não é isso? Então, eu não posso aqui ficar me comportando como se, usando uma frase feita como servisse para tudo. O peculato não é o furto do funcionário público. O peculato furto é o furto praticado por funcionário público, valendo-se da sua função, das facilidades que a função lhe proporciona para subtrair algo que está sob a custódia da administração ou é da própria administração. E também tome cuidado. Quer ver uma hipótese? Vamos lá, vamos imaginar eu seja uma funcionária pública e sou responsável por um depósito de veículos que foram veículos assim, arrecadados na rua, porque estavam dispostos, estavam estacionados em lugar de estacionamento proibido, hein? Então, esses veículos foram recolhidos, eles estão lá num pátio legal, e eu, então, Cláudia, vou lá subtrair coisas que estão no interior desses veículos, né? E por que eu tenho acesso a eles? Afinal de contas, eu sou a líder ali daquele grupo ali, eu sou a chefe ali, né? Ou eu trabalho ali, também não precisaria ser chefe, mas eu trabalho ali, e com isso eu tenho facilidade para chegar até aquela coisa. Eu pratiquei peculato? Pratiquei sim. Você deveria estar falando assim, não, porque não é público. O peculato, o bem não precisa ser público. O bem pode ser público, mas também pode ser particular, desde que esteja sob a custódia da administração, desde que seja alguma coisa que se desaparecer, que se perder, que se deteriorar, é a própria administração quem vai ter que dar conta, né? Agora, então nesse caso houve um peculato furto, mas eu sempre dou também um outro exemplo usando uma querida amiga de Ministério Público, inclusive do meu concurso, a Rosana, e eu falo assim, vamos imaginar que eu entre na sala da Rosana, né? O sargento vai me ver lá, o sargento que trabalha lá no nosso... Sargento Souza, que trabalha conosco há anos lá no mesmo andar, Sargento Souza vai me ver entrando, saindo do gabinete da Rosana, não vai falar nunca, doutora, o que tu tá fazendo aí, doutora? Claro que ele não vai falar isso, gente. Ele não vai falar isso pra mim. Eu vou ter facilidade pra entrar lá, sim, mas eu vou subtrair uma Hermès, uma bolsa lindíssima que Rosana comprou. Original, né?
Aí eu te pergunto, nesse caso, eu poderei ser responsabilizada pela prática de peculato furto? Claro que não. Porque aqui eu estou subtraindo algo da Rosana, eu não estou subtraindo um bem particular que esteja sob custódia da administração pública, eu estou praticando um crime contra a administração, eu estou praticando um crime contra a Rosana. Contra a Rosana. Ok? E não contra a administração. Mas imaginemos que aquela bolsa fosse uma bolsa acautelada nos autos de um procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Aí eu entro lá na sala e pego com a facilidade que eu tenho, porque afinal de contas, repito, Sargento Souza não vai dizer, doutora Cláudia, saia daí. Nesse caso, eu tenho peculato furto. Sacaram a diferença? Porque ali eu teria bens particulares que estão sob a custódia da administração e que se perecem, se desaparecem, se deterioram de alguma forma. Quem é que tem que dar conta? Ué, a própria administração. Então, isso é importante nós sabermos, antes de nós falarmos, comunica ou não comunica. Caramba, antes de nós falarmos que é elementar que o funcionário público se comunica ou não se comunica, nós temos que saber se houve o crime funcional, valeu?